Olá, boa noite. Vamos então iniciar a nossa live para a cadeira de Psicologia da Infância. O nosso tema escolhido foi baseado no artigo Entre Curtidas no Instagram, a exposição de crianças nas redes sociais e as possíveis consequências ao desenvolvimento infantil. Visto que nessa disciplina tivemos diversas discussões e estudos sobre a construção social da infância, o desenvolvimento infantil e o contexto social e parental sobre esse desenvolvimento, achamos de grande relevância trazer essa discussão para um tema tão contemporâneo como é a internet e sua exposição excessiva, principalmente na rede social Instagram, onde há diversos perfis de crianças mostrando sua rotina, seus hábitos e suas características de maneira excessiva. O artigo Entre Curtidas no Instagram começa falando um pouco de como é inserida essa criança nesse meio digital, principalmente o Instagram hoje em dia, que geralmente começa pelos perfis de maternidade, que automaticamente tu acaba botando o teu filho em exposição logo no início, desde bebê, e ali que inicia essas mini blogueiras e mini blogueiros. O artigo começa a falar um pouco sobre como é o desenvolvimento dessa criança, qual é o desenvolvimento infantil dela perante esse meio digital, essa adultização precoce, né, que a criança não sabe por que ela está vestindo aquilo, qual é a imagem que ela está passando. E também, nesse mesmo artigo, eles pesquisaram algumas hashtags que são usadas nessas imagens dessas crianças, como mini blogueiras, mini blogueiros, blogueirinha, né? Tem a própria de maternidade, que eles são separados. Nesse sentido, muitos autores perceberam que as redes sociais colaboraram para a erotização precoce de crianças e que o conceito de infância acabou sofrendo diversas alterações, sendo as crianças profundamente influenciadas com padrões do que ser, do que fazer e do que ter. Essa alta exposição na internet pode modificar o autoconceito e a autoestima dessa criança, pois são aspectos que estão ainda em desenvolvimento durante a segunda infância. Dessa forma, a preocupação com o número de likes, a tentativa de se encaixar num padrão de beleza e o poder de consumo são questões que passam a fazer parte do cotidiano ainda muito cedo, levando à adultização infantil. As crianças tornam-se mercadorias de consumo, ou seja, utilizam de seu corpo, de sua sexualidade, de seus jeitos de ser e vestir como propaganda muitas vezes incentivada pelos próprios pais, mas não possuem nenhum controle do que está acontecendo, tampouco da mensagem que se quer transmitir através de suas roupas e fotos. Bom, pessoal, para continuar então com a fala da Ana, é muito importante dizer que toda essa adultização dessas crianças, essa erotização, elas causam um grande problema, principalmente no desenvolvimento delas, que não vão estar agindo adequadamente com a sua faixa etária. E também com as questões das redes sociais, isso também acaba agravando, porque na internet essas crianças acabam se tornando uma presa muito fácil. Elas não vão ter noção, às vezes, sobre o perigo que elas vão estar se expondo ou trocando mensagens com essas pessoas mais velhas. Ou, às vezes, elas podem achar que estão falando com amiguinhos, com outras crianças, e, na verdade, vai existir uma pessoa mais velha com outra intenção, uma intenção negativa, para entrar em contato com essas crianças. Então, é muito importante que os pais estejam cientes do que está acontecendo, principalmente com as redes sociais. Como exemplo de uma criança exposta desde cedo à mídia, eu e Sabrina vamos falar sobre Michael Jackson. Ele nasceu em 64 e aos 6 anos o seu pai descobriu que ele e os irmãos tinham talento para música e para dança. Foi aí que surgiu a banda Jackson 5. Inicialmente eles se apresentavam em bares, exposições e clubes de strip. Inclusive foi um desses clubes que ele perdeu a virgindade aos 8 anos. Aí, futuramente, quando ele já seguia a carreira solo, ele contou a Oprah que ele tinha perdido a infância dele, porque ele só participava dos shows e só tinha os irmãos como amigos, então ele praticamente não teve uma infância normal. Além disso, ele contava que o pai dele assistia aos ensaios e às gravações segurando um cinto na mão e pronto para espancar qualquer um dos Jackson 5 que errasse um acorde. Gente, falando agora sobre a parte mais da vida adulta do Michael, logo que ele lançou Thriller, ele começou a falar mais abertamente sobre vitiligo, né, a doença que acometeu ele a vida toda, vitiligo, lúpus, ele sofreu de dores por toda a sua vida.
Inclusive até o seu falecimento foi questão de overdose de remédios, né, para dor. Ele tava com um remédio para dor, para insônia, para estresse, para cansaço, enfim. E a mídia sempre pintou Michael Jackson como uma pessoa muito excêntrica, muito individualista e tal, quando na verdade não. Ele, como a Ciely falou, ele passou a vida inteira dele vivendo só com a família dele, o mesmo ciclo de amizade, ele nunca pôde conhecer outras pessoas, então ele acabou sofrendo bastante por conta disso. Neverland também veio para ele poder voltar a ser criança, para ele poder aproveitar a infância que ele não pôde aproveitar. E, enfim, a indústria é uma das maiores causadoras de todo o sofrimento dele, porque foi o que mais fez ele sofrer, assim, por questões de pintar uma coisa que ele não era, então ele acabava sendo muito pressionado por conta disso. Então, para que a gente possa concluir o assunto, é importante que esses pais, para que tentem barrar ou pelo menos amenizar as consequências que nós trouxemos ao longo do vídeo, estejam sempre atentos à segurança dos seus filhos, acompanhando em todos os trabalhos, em todas as atividades feitas para a internet, estejam sempre também administrando o tempo e a forma com que essa exposição se insere na rotina e no cotidiano dessa criança, para que não seja preservada somente a identidade dessa criança, mas também a infância dela.